partir de agora, a Paracletos FM transmite para você culto ao vivo, uma palavra de fé com o pastor Germano Heleno. Deus quer falar com você. Vamos orar nessa noite e agradecer ao Senhor. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, perdoa as nossas falhas, palavras, atos que não agradaram diante de Ti. Senhor, viemos nessa noite aqui, Senhor, para Te louvar, Senhor, Te adorar. Senhor, viemos aqui, Senhor, para Te pedir perdão, Senhor, porque nós somos pecadores diante da Tua presença, Senhor, mas o Senhor, por ter enviado o Seu Filho Jesus Cristo, e hoje nós estamos aqui, Senhor, remidos pelo pecado, fomos, Senhor, selados com Teu Espírito, fomos batizados, Senhor, na confissão de fé, e estamos aqui, Senhor, proclamando em uma só voz, Senhor, Tu és o Senhor. Deus, em nome de Jesus, vai de encontro, Senhor, que está pela rádio Paracletos FM, quem está ouvindo, Senhor, ao vivo, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós, Senhor, aqui, direto, Senhor, desse local, desse local aqui que nós estamos, Senhor, para render graças a Ti, louvar o Teu santo nome, que através da sociedade é uma igreja, e nós somos a igreja. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém. A dona Vera vai trazer a palavra introdutória nessa noite, e em seguida nós vamos ler a palavra de Deus. Palavra de Deus. Paz do Senhor para a igreja. Vamos estar lendo em Isaías 25, do 4 em diante, em nome de Jesus, que fala assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque Ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até ao chão, e a derribará até ao pó. O pé a pisará, e os pés dos aflitos e o espaço dos pobres. O caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos no Seu nome, e na Tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim. Madrugarei a buscar-te, porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a Tua mão está exaltada, mas nem por isso a veem. Vê-la-ão, porém, confundir-se-ão, por causa do zelo que tens do Teu povo, e o fogo consumirá os Teus adversários. Senhor, Tu nos darás a paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas Ti só nos lembramos do Teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste, e apagaste toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste esta gente, fizeste de glorioso, mas longe os lançaste para todos os confins da terra. Senhor, no aperto te visitaram, vindo sobre eles a Tua correção, derramaram a sua oração secreta. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos abrir no livro, no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo de número 2. Capítulo de número 2, verso de número 25. Aleluia. Lucas 2, versos 25. Diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simão, e ele era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais levaram o menino Jesus para fazer o que era conforme ordena a lei, Simão tomou nos braços e levou a Deus, dizendo: Senhor, agora pode me deixar em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo. E o pai e a mãe do menino se admiravam das coisas ditas sobre ele. Simão abençoou e disse a Maria, a mãe do menino: este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, como um sinal de contradição. Assim, os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Estava lá também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela já era de idade avançada e tinha vivido com o marido 7 anos depois do casamento, permanecendo viúva por quase 84 anos. Ela não se afastava do templo, cultuava a Deus de dia e de noite, com jejuns e orações. E tendo chegado aquele momento, deu graças e falou a respeito do menino e todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém. Bom, quando nós lemos o livro de Lucas, Lucas foi um doutor, e ele andou com o apóstolo Paulo. O evangelho de Lucas, ele é um dos mais eruditos que tem respeitado, porque Lucas escreve para uma classe de pessoas estudiosas, e Paulo andava com Lucas, e Lucas começa nesse evangelho a detalhar a história de Cristo, devido a alguém mandou Lucas buscar a fundo sobre as questões de Cristo. Então Lucas, ele escreve esse evangelho para mostrar que Jesus era mesmo real, era verdadeiro, que ele era o Filho de Deus, ele era o grande Messias. E algo que nos chama a atenção aqui é Jesus chega no templo e ele é circuncidado ao 8º dia, segundo a ordem de Moisés. Mas nós vemos no texto que nós lemos no verso 21, tá? Depois de contemplado ali, contemplaram ao 8º dia da circuncisão de Jesus, havia lá no templo em Jerusalém um homem chamado Simão. Ele era justo e temente a Deus.
E a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava sobre Simão. Simão, ele pegou Jesus no braço, e o Espírito Santo revelou para ele que ele não ia morrer antes de ver a salvação. Não ia morrer antes sem ver a salvação da parte do Senhor. Então, ele, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, quando levaram o menino Jesus para fazer conforme a ordenância da lei. Então, quando Simão pegou Jesus nos braços, o Espírito Santo revelou: você não vai morrer antes de você ver a redenção, a consolação de Israel. A palavra consolação ali, que significa o reino messiânico tinha chegado. Jesus ia vir para libertar o povo dos romanos. As pessoas tinham essa visão, porque no Antigo Testamento havia várias interpretações, né? Que o Messias ia vir. Outros achavam que o Messias ia vir montado num cavalo, com a espada, ia matar os romanos. Outros já tinham uma visão no lado espiritual, que foi o Espírito Santo revelou para Simão. E algo que chama atenção aqui é que o Antigo Testamento, as Escrituras apontava para a vida do Messias, e agora Simão tinha nos braços o Salvador, o messiânico. E ali ele começa a falar para todos que estavam em volta com Jesus no braço, né? Jesus, um bebê ali, depois de 8º dia de nascimento, né? Ele falou que ele seria luz para os gentis, e seria também uma consolação para a glória do seu povo, da libertação de Israel. Mas algo interessante aqui, que Simão, ele tem uma revelação muito importante, que Cristo seria a luz para os gentis, para nós. Para os judeus era difícil de aceitar Jesus pelo seguinte, mas quando Jesus já estava com os 30 anos, aqui eu estou falando nessa visão, porque para os judeus era difícil aceitar a Cristo, porque ele é o que eles esperavam, uma guerra, um revolucionário contra os romanos. Mas Jesus mostra de um lado diferente, que não era questão de guerrear contra os romanos, mas era uma questão de entender o reino de Deus que estava estabelecido agora, através do Evangelho de Cristo, e agora eles tinham que entender que não existia mais guerra de guerrear um contra o outro, mas sim amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas eles não aceitavam isso. Mas algo que chama a atenção aqui é que Simão, ele teve essa revelação através do Espírito Santo, que nós ia termos essa revelação de Jesus através aos gentis, para nós. Então, os judeus, eles achavam um povo muito importante, porque tudo veio da história judaica. A história judaica, ela vai mostrar apontamento para o Messias. Então, a salvação, Jesus falou para aquela mulher lá no poço de Samaria, vem dos judeus. Então, eles achavam um povo exclusivista. Mas eles não aceitaram a Cristo porque eles se achavam conhecedores da lei, eles se achavam melhor do que o outro, e para eles entender Cristo, eles não aceitavam. Mas para nós, que Simão disse, para todos que estavam em volta, quando ele estava com Jesus no colo, e o Espírito Santo revelou para ele que a luz seria para os gentios, ou seja, a mensagem de Jesus seria para nós, e nós aceitamos a Cristo. Não rejeitamos a Cristo como alguns judeus naquela época rejeitaram, e nós, com uma boa fé, entendendo a palavra de Jesus, as mensagens de Jesus, aceitamos a Ele como o único suficiente Salvador. E algo que chama atenção aqui, que eu quero pegar um foco, eu estou dando só um resumo, é que o pai de Jesus, a mãe de Jesus, ficaram admirados do que Simão falou acerca, mas Simão virou para a mãe de Jesus e falou assim: ó, mais uma espada
penetrará no teu coração. O Espírito Santo já estava alertando ela do que ele ia sofrer, morrer naquela cruz do Calvário. E quem estava lá de frente para a cruz, a não ser a mãe de Jesus? Estavam alguns dos discípulos, a quem Jesus amava, João, e outras mulheres, estavam lá vendo Jesus crucificado. Ali foi uma espada que entrou no coração daquela mãe, e talvez ela deve ter se lembrado do que Simão tinha falado quando Jesus estava nos braços do sacerdote no templo. Agora, algo que me chama aqui a atenção, que eu quero focar, é que estava também ali uma profetisa, Ana, tá? Da tribo de Azer. Ela era da idade avançada, tinha vivido com o marido 7 anos depois do casamento, ou seja, ela se preservou para o seu marido. Mas algo que chama atenção é que ela permaneceu viúva por quase 80 anos, 84 anos, e ela não se afastava do templo, tá, cultuando a Deus dia e noite com jejuns e oração. Então, através desse acontecimento de Simão, que estava no braço ali, né? Jesus estava nos braços de Simão, e Simão começa agora a profetizar a redenção, e o Espírito Santo revela para ele, e ele vê Jesus no braço, e ele fala para Deus: agora o Senhor pode me levar, que eu já vi a tua salvação. Só que, quando Simão fala isso, também tinha uma profetisa lá, essa Ana. Ela se preservou e ela não se apartava do templo. Algo que nós devemos ver aqui: a coisa mais importante para os judeus em Jerusalém era o templo. Segundo alguns os historiadores dizem que os judeus sem templo não é um povo, mas eles tinham esse costume porque lá eles carregavam essa tradição de estar no templo. O templo era importante, o templo era um lugar de adoração em Jerusalém. Aqueles que vinham de longe, traziam sacrifício, tinham que levar para o templo para ser sacrificado. Mas agora aquela mulher, ela ficou ali, sendo viúva, esperando também a redenção. Mas ela começa a ver agora também que através daquela criança que ia crescer, ia dar redenção ao povo de Israel, ela se empolgou na questão aqui no nosso linguajar de hoje, e ela ficou alegre. Por que ela ficou alegre? Porque ela tinha uma promessa, ela tinha uma confiança de que o Messias traria a salvação para o povo de Israel e para toda a humanidade. Ela não se afastava do templo. Então, qualquer gentil, ou seja, nós, se fosse lá naquele tempo, entrasse em Jerusalém e fosse entrar no templo, a gente não podia entrar. Nós ficávamos no pátio, no lado de fora do templo. Só podia entrar dentro do templo quem era judeu. Então, quem entrava dentro do templo era apedrejado, não podia, estava contaminando o templo. Então, os judeus, eles tinham essa ordem, né, através das leis, muitas das vezes as tradições deles. Então, não podia. Quando Jesus chega, lá depois já, né, depois do seu ministério, já no seu ministério, ele vê lá os sacerdotes roubando. Não foi dentro do templo que ele viu no pátio dos gentis, aonde os sacerdotes estavam se aproveitando das pessoas para comprar. Ou seja, como é que eles estavam se aproveitando? As pessoas vinham de viagem durante 3 dias, tinha que levar um cordeiro mais perfeito. Então, quando eles chegavam lá no pátio, para entrar no pátio dos gentis para adorar a Deus, então o que eles faziam? Levava para o sacerdote examinava a ovelha, o cordeiro, só que a ovelha estava perfeita, não tinha mancha, não tinha nada, mas o sacerdote falou assim: não, está com defeito. Você trouxe dinheiro, você trouxe dracma, trouxe. Então, nós já temos uma ovelha aqui, você deixa a sua e fica com a nossa, e você pode sacrificar o Senhor. Então, era um comércio ali, junto que os sacerdotes tinham, com a manipulação dos romanos, aonde levariam também dinheiro para Roma, que pagavam um imposto, pagavam um tributo.
Então Jesus, quando vê aquela corrupção no pátio dos gentios, não foi dentro do templo, que muitas pessoas confundem, foi no pátio dos gentios. Os gentios não podiam entrar no templo, ficava no pátio, ou seja, numa varanda do lado de fora, ali adorando a Deus. Aí agora a gente para pensar, só dando uma entre aspas aqui, né? Fazendo, como é que era a adoração? Qual era a adoração do povo que ia para Jerusalém dentro do templo? Qual era a adoração hoje? Muita gente acredita-se que é louvar. Adoração, não, louvar tudo bem, está correto. A Bíblia diz, aquele que tem fôlego, louve ao Senhor, né? Você louvando, bem dizer, tá beleza, tá louvando, mas adoração é muito mais do que isso. Então, quando os gentios ou os judeus vinham para o templo para adorar na cultura judaica, eles tinham que levar um cordeiro. Para quê? Para perdoar, o sacerdote fazer o sacrifício e ali intercedia a Deus para perdoar os pecados. Então, a adoração a Deus, ele levava o cordeiro para morrer em prol dos pecados dele. Então, adoração, legitimamente, biblicamente falando, é a gente reconhecer os nossos pecados. Hoje nós não precisamos trazer cordeiro, matar pombinha, porque o cordeiro já morreu em nosso lugar, que é Jesus. Então, havia esse câmbio todo. Então, quando essa mulher, ela não se afastava do templo, porque existia essa tradição, esse amor, esse apego ao templo. Ana, né, os sacerdotes, então esperavam a redenção. Então, quando que ela viu, ela não se apartava, porque ela tinha essa promessa. Ela acreditava que os olhos dela iam ver a criança, ia ver a pessoa que ia redimir o povo de Israel, o seu povo. Então ela acreditou que nos braços de Simão estava ali o Salvador de Israel e Salvador do mundo, da humanidade. Se Jesus morresse dentro de Jerusalém, ele ia morrer só para os judeus. Jesus morreu fora do templo de Jerusalém, ou seja, ele morreu para a humanidade, não morreu só para os judeus. Então, quando ela ouviu isso, não se apartava do templo, então o coração dela se alegrou, porque ela tinha essa expectativa. Agora nós vemos algo no nosso contexto de hoje, trazendo uma aplicação, eu vou dar continuidade dessa mulher, que é muito importante para a gente. Essa contextualização é muito importante, porque Simão, ele pega Jesus nos braços, e ele vê ali a salvação, através daquela criança que ia crescer, ia fazer o seu ministério, ia trazer a redenção para o povo, para a glória do povo dele, que é o povo judeu, o povo de Israel, e para a revelação dos gentios, que é para nós. E ele se alegra ao ver aquela criança, e ele fala algo muito importante: Senhor, pode agora fechar os meus olhos, eu posso morrer, porque agora eu já vi a tua glória, eu já vi a tua salvação, por ver a Cristo nos braços. Eu pergunto hoje, no século que nós vivemos, será que a pessoa hoje, ela pode falar: Senhor, hoje se for o Senhor quiser me levar, pode me levar, porque eu tenho a coisa mais importante, que é a salvação, porque eu te entreguei a minha vida. Simão, ele viu a salvação na mão dele, então para ele já bastava. O grande exemplo desse homem, que ele era cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo revelou a ele. A importância não era agora que depois que Jesus ia crescer, ele ia ter as coisas boas na vida dele, não. O que ele se alegrou, o que ele gostou, o que ele mais amou, ele esperava essa redenção, a promessa messiânica para o povo judeu, que abrangeu para nós, gentios. Então, a grande felicidade de Simão era ver a salvação. Será que a grande visão hoje das pessoas é a salvação? Será que as pessoas hoje têm Cristo dentro deles através do Espírito Santo e se alegrar com isso? Olha, eu tenho o Espírito Santo, hoje eu posso morrer feliz. Não, hoje nós lutamos para viver e não para morrer. O apóstolo Paulo, ele passou situações difíceis, mas ele falou algo muito importante no final da sua carreira, de tudo que ele já tinha feito, a maior promessa que ele queria realizar está na frente,
de César, ser julgado por César, por Roma. Mas algo que ele fala assim é o seguinte: olha, todo mundo me abandonou, mas eu estou sozinho, mas eu quero escrever para você, meu amigo Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, porque morrer para mim é Cristo, e viver com Cristo é lucro. Então, se eu morrer, para mim é lucro, é felicidade, porque eu deixando esse tabernáculo, eu estarei com ele na glória. Isso são pessoas que sabem o que é salvação, o que é esse desejo de ter essa salvação, essa convicção. Hoje as pessoas tendo a salvação em Cristo, as pessoas tendo essa convicção, grandes partes delas não têm isso mais. A primeira característica que nós devemos ver é desse homem aqui cheio do Espírito Santo. O que ele se alegrava era a redenção e dele ter visto a salvação. A Bíblia não relata o que aconteceu com ele depois, né? A Bíblia não relata, mas eu tenho certeza, se ele tivesse ali, eu acho que ele estaria lá na cruz, vendo Jesus sendo crucificado. Não abandonaria a cruz. Eu não abandonaria a Cristo naquele momento. Eu estou falando isso, eu estou conjecturando. Pode ser que também ele saia correndo igual os discípulos, né? Porque tem uma passagem de Nicodemos, né? Que Nicodemos foi ter com Jesus à noite, e Jesus teve aquele diálogo com Nicodemos, e Nicodemos, ele falou assim: ó, eu vim aqui falar com você porque muitas pessoas falam de ti. Ou seja, já no Sinédrio ele já falava de Jesus. Ele tinha uma dúvida, ele foi tirar com Jesus certas dúvidas, e muitas das vezes que João não relata para nós. Mas Jesus começa a falar para um homem, um sacerdote, mestre da lei, que era Nicodemos, e ele fala o seguinte: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. O que é nascido do Espírito, né? É espírito, que é nascido da carne é carne. Ou seja, aí muitas pessoas pegam esse texto: não, porque tem que ser nascido do fogo, não é porque é do mistério. Não, Jesus está querendo dizer que ele veio do céu, ou seja, ele é do Espírito. Ou seja, o que é do Espírito é do Espírito, o que é da carne é da carne. Eu vim do céu, você mora na terra. Então, se eu falar das coisas espirituais para você, você não consegue entender. Se eu falo das coisas terrenas, vocês não aceitam. Imagine se eu falar das coisas espirituais. Então Nicodemos, aí Jesus falou assim: é necessário que o homem, filho do homem, padeça, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o filho do homem seja levantado também para a glória de Deus. Ou seja, Jesus puxou lá na questão da serpente, né, que foi pendurado lá como madeiro, e Jesus trouxe uma analogia para ele no futuro, que Nicodemos ia ver Jesus levantado na cruz. E quem foi lá depois da morte de cruz para tirar Cristo lá do madeiro, lá crucificado? Quem foi lá? José de Arimateia e Nicodemos. A Bíblia diz Nicodemos. Ali eu tenho certeza que Nicodemos se converteu. Ali eu tenho certeza que ele se lembrou tudo que Jesus falou e se cumpriu. Nicodemos, ele tinha um pé meio cá, meio lá, mas queria ter certeza. Então, nessa situação todas que nós vemos aqui, a primeira característica é desse homem, Simão. E a segunda característica é que essa mulher não se apartava. Você vê o amor que eles tinham ao templo. O povo judeu, ele tinha um amor tanto tempo, que eles esqueceram da palavra de Deus. Eles esqueceram, só os sacerdotes mesmo que interpretavam as questões das profecias, mas os judeus realmente, eles tinham essa dificuldade. Então, eles amavam o templo, achavam que o templo era importante, e tudo era o templo. Aí Deus lá no Antigo Testamento: vocês estão dando importância, estão esquecendo da minha lei. Calma aí, vou chamar o Senaqueribe e vou chamar Nabucodonosor para queimar esse templo, né? Existem religiões até que voltaram com o templo aí, né, do Antigo Testamento, não preciso falar o nome, tá? Trouxeram novamente. Então, no Novo Testamento, agora, nós somos o templo. O templo somos nós. Então nós não precisamos ser apegados com essas coisas. Nós precisamos sim de um lugar, porque Deus não quer os seus filhos na chuva, Deus não quer os seus filhos no escuro. Deus quer ver os seus filhos reunidos para prestar o culto a Ele. Então a questão mais importante
No cristianismo não é o templo, não é a placa da igreja do fulano de tal, não é a placa do fulano de tal, não. Nossa, papai falou na igreja. O que papai falou na igreja? Deus fala através da palavra, não é através porque foi da placa, porque o fulano lá está na televisão, que o outro, não importa isso. A coisa mais importante que tem, mais especial na vida do cristão, é o ser humano, porque nós passamos a ser morada do Espírito Santo, o nosso corpo passou a ser morada do Espírito Santo, então você é o templo do Espírito Santo, não precisamos mais. Por exemplo, nós pegamos lá Estevão, ele era um discípulo, ninguém poderia resistir a Estevão, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, e ele tinha o poder do Espírito Santo, fazia sinais e maravilhas, tanto é que trouxe inveja contra os sacerdotes do templo, que eles amavam o templo. Sabe qual era a mensagem de Estevão? Nós não precisamos mais de templo, nós não precisamos, porque nós somos o templo. Paulo vê aquilo, vai levar a questão para o sacerdote manda trazer Estevão para dentro do templo apedrejar. Ele está profanando o templo, que não precisa mais. Estevão é apedrejado. Eu não estou dizendo que a gente não precisa de igreja, por favor. Eu estou te falando que nós somos o templo. Porque olha a confusão que era, porque tinha pessoas que eram lá do templo do Sinédrio, que era convertido. Se Cristo morreu, ele era o Cordeiro Santo, para que o sacerdote pegaria de novo agora um cordeiro para levar para sacrificar, para perdoar os pecados? Se Cristo morreu, se ele é o cordeiro, então tinha essa confusão. Então Estevão falou: não precisa mais de templo. Ninguém poderia resistir àquele homem, porque ele era cheio do Espírito, ninguém conseguia debater com ele. E o Estevão era um grande problema para a igreja, na verdade, na realidade da Escritura. Por quê? Porque ele falava a verdade, ele fazia como Jesus, ele fazia as coisas em qualquer lugar. Ele não limitava a Deus num lugar. Então os sacerdotes não achavam que o templo era importante. Eu vou repetir de novo, para que vocês possam entender. A igreja é importante, visível para a sociedade? Claro que é. Deus não quer que a gente vive na chuva, né? No sol quente, por isso tem um lugar. Não, meu filho, pode fazer agora. O problema é a ênfase que dá no templo, a ênfase que se dá em cima do púlpito, porque só acontece aqui nessa igreja, porque só acontece aqui nesse ministério, não porque o nosso ministério é abençoado, não porque o ministério que está ali, o outro é derrotado. Não, Deus não está limitado a isso não. Então Estevão teve isso aí, entendeu isso, e ele pagou um grande preço, ele foi apedrejado, tá? Por falar a esse assunto. Agora, algo que chama a atenção também foi a Ana, que ela não se afastava do templo. Segundo, é que ela, tá? Ela estava, não se afastava do templo continuamente a Deus. Ela ficava de dia e de noite com jejum e orações. Ela, além de ter essa visão da redenção de Israel, ela não se apartava do templo, porque ela era uma judia, ela não era gentia, ela era uma judia que estava esperando a promessa da redenção de Cristo ou seja, o Cristo é Messias, que é chamado como ungido, né, para morrer em prol dos pecados. Então ela tinha essa visão, então ela não se apartava e ela jejuava, tá? E nas orações, sempre orando: Senhor, até quando vai vir? Então vamos esperar até quando? Até quando? Então você vê que essa mulher é um exemplo de fé, tá? Ela é um exemplo de fé, porque ela creu tanto nas profecias, como na redenção de Israel. E terceiro, ela vivia em jejuns e orações. Existem algumas organizações que dizem agora que você não precisa mais de jejum. Você não precisa, tá? Algumas religiões, eu não acredito nisso. Todas as vezes as pessoas jejuam de um modo errado. A pessoa está com fome, vou fazer jejum. Jejum é você não passar fome. As pessoas não comem nada, não se alimentam. Não vou fazer jejum. Está fazendo errado, porque vai fazer jejum, vai ficar com fome. Então jejum não é ter fome, não é passar fome. Jejum não é uma barganha. Ó, Deus, eu vou fazer esse jejum em prol dessa causa. Não. Jejum, especificamente na Bíblia, ele é para
você ter mais comunhão e dependência total de Deus. É você se abster de alimentos e você estar com Cristo, conversando com Ele ou com o Pai, tanto faz, eles são um, Pai, Filho e Espírito Santo são um. Jejum é para você ter mais ali intimidade com Deus e você está se limitando das coisas dessa terra e está se ligando com Deus. Tem pessoas aí que falam que conseguem fazer jejum de 24 horas. Tem os muçulmanos, né, os judeus, seu famoso Ramadã, eles conseguem fazer 24 horas, tá? Muitas das vezes a gente faz 30 minutos, já está morrendo de fome, a boca já está coçando, a barriga já está roncando. A gente não consegue, né? O nosso organismo não consegue. Mas isso, o jejum é importante? É. Entendeu? Jesus foi para o deserto, né? Ficou 40 dias e 40 noites. A Bíblia não fala que ele teve sede, ele teve fome. Para você ver, 40 dias e 40 noites. Não foi 24, não foi um dia 24 horas, né? Então, Jesus foi, muitos dizem, os teólogos, foi para queimar carne, né? Aí são os espirituais, né? Para queimar carne, não foi em comunhão íntima com o Pai ali, e ele foi tentado pelo inimigo, né? O inimigo, o Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo, tá? Jesus não tenta ninguém, tá? Deus não tenta ninguém, perdão. Então, nós vemos, e as orações? As orações é algo, é uma intimidade que você tem com Deus, é uma conversa, é uma questão de amizade, você e Deus, né? Muitas vezes você não tem tempo para, as pessoas acham que tem que ser oração de joelho, não, tem vez que você está cansado, até você, esqueci de orar, e você deita de barriga para cima, né? Você falou, Deus, me perdoa, mas eu estou conversando contigo, que Deus Ele está vendo. Precisa você se prostrar, não, existem vários tipos de orações na Bíblia, deitado, no chão, a Bíblia mostra também pessoas prostradas, né? Outros, Jesus orou para multiplicar o pão, olhou o céu, olhou com o olho aberto, nem com o olho fechado, Pai abençoou, com o olho aberto. Então existe todo tipo de oração, então não existe oração específica, não existe aquela oração poderosa que chama a atenção de Deus. Eu não acredito nisso. Eu creio a oração sincera é aquela que brota do fundo do coração, que Deus conhece. Deus vai responder conforme a fé daquela pessoa. Então não existe aquela oração prolongada. Jesus falou isso com os fariseus. Não seja como os hipócritas, como os sacerdotes que ficam orações prolongadas para tentar lubrificar as pessoas. Você sabia que a oração prolongada, ela pode muitas das vezes mexer com o íntimo da pessoa? Mexe. Eu já vi isso dentro de uma igreja, aonde eu fui lá, né? Aí eu sentei lá no banco, vamos orar. Aí todo mundo orando, daqui a pouco apagou a luz. Eu falei assim, meu Deus do céu, o pessoal foi arrebatado e eu fiquei. Eu abri o olho assim de rapidinho, assim de olho. Não, blackout na igreja, começou a orar, oh meu Pai, e não sei o que, Pai, vai dessa pessoa, meu Deus, e aqui viu o pessoal, agora começa a chorar, fala com Deus o teu pecado, está tudo apagado, o pessoal esmurra e chora, né? Oh meu Pai, essa pessoa que é dizimista, pessoas, mais 30 minutos orando, oh Pai, essa pessoa que é dizimista, agora meu Pai, ela vai ofertar na tua casa, depois dessa oração, já manipulando, a pessoa está frágil, já está chorando, já está, né, já está com o coração já quebrantado. Aí acabou a oração, aí acenderam a luz. Eu falei, pronto, voltei de novo a essa terra, a segunda vida de Cristo, né, com a igreja. E eu pensando, eu falei assim, oh meu Pai. Aí quando ele acabou, não deu nem a bênção apostólica, o culto acabava assim, gente, acabou, que Deus abençoe. Agora você vem aí, deixa o seu melhor aqui no altar, todo mundo lá, né, metendo a mão no bolso, tirando as lágrimas, deixa as pessoas vulneráveis, sabe? Mas quando você entende o que é oração, uma oração é que brota do coração, não é uma manipulação, até em oração, é você orar, é você falar com Deus, você com Deus. Então existe a oração, que é a oração comunicativa, eu perdi a palavra, não, é a oração de concordância.
Gente, vamos fazer uma oração de concordância aqui. O que é oração de concordância? É orar: Senhor, perdoa os nossos pecados. Aí você está concordando: sim, Senhor, perdoa os nossos pecados. Isso é oração de concordância. Agora, tipo, o camarada está orando: ó Deus, perdoa o nosso pecado. Aí você está assim: isso, Pai, você está concordando. Você não está falando do seu pecado, você está concordando comigo. Então, quando você, o pastor, seja quem está orando, se ele estiver orando por você, aí beleza. Agora, se ele está orando por ele, Deus perdoa. Se ele estiver orando pela a igreja, perdoa os nossos pecados, eu estou orando por vocês, mas vocês que tem que confessar o pecado de vocês, entendeu? Aí cabe a pessoa. Então, a confissão na oração, ela é importante, porque Deus não quer ouvir a boca do pastor, quer ouvir da sua boca. Ele ouve da boca do pastor, ele ouve da boca do... mas ele quer ver a sua confissão, o seu coração diante de Deus, a sua fidelidade com Ele. Fidelidade não é questão financeira, a fidelidade com Ele. Então, Deus quer ouvir isso de você. Então, não se iluda com pessoas que vêm com uma oração de 1 hora. Não, lá na igreja é 1 hora de joelho lá, é oração, uma igreja de oração. Tudo bem, eu entendo isso, né? Eu entendo isso, que é uma oração mais rápida que teve na Bíblia, ou a oração do profeta Elias contra os profetas de Baal. Ele sentou, pegou o joelho, botou a cabeça entre os joelhos: Senhor, mostra para esse povo que tu és o Deus de... O fogo já estava descendo, lambendo o sacerdote, lambendo tudo. A oração mais rápida. Sabe, tem coisas que são coisas simples, então Deus responde na hora que Ele quer. Então, quando a gente passa a entender que a oração não é a oração que é aquela irmã poderosa, não, aquela irmã lá é de oração, aí começa aquela voz grossa, né? Aí, então, não tem nada contra, a irmã gosta de orar, gosta de subir para o monte, glória a Deus, irmão, você que está ouvindo pela rádio, meu irmão, você gosta de orar, beleza, tá? Mas a oração tem que vir brotar do coração, tem que haver um sentimento realmente de arrependimento, de sinceridade para Deus. Se orar por orar e não há sinceridade, aí eu não sou Deus, só Deus sabe. Então a minha oração não é mais importante que a sua, e nem sua oração é mais importante do que o irmão. A oração depende de cada um. Por isso os discípulos falaram: Senhor, nos ensina a orar. Nem eles sabem, até hoje eu não sei como é que não existe oração certa, nem eles sabiam. Jesus ensinou que vocês tudo tem que depender de Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, exaltação, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mudaram: Senhor, faça a minha vontade, por favor, porque eu preciso, né? As pessoas mudaram. Então a oração muitas das vezes agora é só pede. Aí Deus falou assim: tu quer? Então tá, eu vou pedir você santidade. Você só me pede, mas eu quero santidade. Vai evangelizar? Vai não? Tá brigado com o teu vizinho, né? Vai lá, você quer bênção, né? Aí a pessoa quer, pede. Mas tem coisas que nós devemos ver. Então a primeira característica é que Simão, ele nos braços teve a salvação, ou seja, ele creu na salvação porque tinha Cristo, ele sabia que ia trazer a redenção, tá? Segunda característica é que essa mulher não se apartava do templo. Terceiro, ela vivia em jejum e oração, tá? Jejum e oração. E último, e deu graças a Deus e falou a respeito do menino e todos que esperavam a redenção de Jesus. Então, tendo chegado naquele momento, deu graças a Deus e falou a respeito do menino. Aquela mulher, além de ver Simão, Jesus no braço de Simão, ela falou assim: esse menino que vai trazer a redenção e a salvação. Ele esperava, e isso ela contou para todos, como nós lemos no texto, no verso de número 38, no último versículo, ela contou para todos. Sabe quais eram as mensagens, para a gente fechar aqui, sabe quais eram as mensagens dos apóstolos? Era a salvação e a ressurreição. Pregar a ressurreição para o judeu, para grande parte deles, não acreditavam. Redenção, um Deus que saiu da sua órbita, se fez humano e morreu por meus pecados, era impossível. Por isso Paulo escreve aos Coríntios que a mensagem da cruz
é loucura para os que perecem. Ou seja, é loucura. Ninguém vai entender. Então, as mensagens hoje, ela tem que ser cristocêntrica, fala de Cristo. As mensagens dos dias de hoje não falam de Cristo. Fala o tipo de mensagem, autoajuda, outros tipos de mensagem. Não é salvação, não é redenção, não é santificação, não é nada disso. Apenas para agradar o ouvido das multidões. Então, se você pegar o Novo Testamento, você vai ver eles dando muita ênfase em salvação, ressurreição e redenção dos pecados. Só essas mensagens, nessas 3 mensagens que era o forte da igreja primitiva, olha onde chegou hoje, a igreja de Cristo. E pelo incrível que pareça, vou deixar aqui para a gente terminar. Saiu uma pesquisa dizendo que a igreja evangélica está crescendo no Brasil. Isso é uma mentira. Não está crescendo nada. Isso é uma pesquisa mentirosa. Se estiver crescendo, está crescendo em número, mas não no entendimento da palavra. Porque se a igreja realmente no Brasil estiver crescendo, não teria tanta violência. A igreja hoje, no tempo de hoje, há anos atrás, há 6 anos, se não me falha a memória, há 8 anos atrás, não tinha tanta violência que ia, porque a igreja ia para a rua, ia fazer o evangelho de Cristo, eles iam em prol do pecador, eles iam com essa mentalidade de buscar a alma das pessoas, ou seja, para vir para o reino de Jesus, para o reino de Deus. Hoje a igreja não faz mais isso. A igreja, ela faz de tudo para trazer as pessoas para a igreja, faz de tudo para oferecer para a igreja. A igreja, ela se guardou dentro dela, e o que aconteceu? A sociedade está em guerra. Como é que o evangelho está crescendo? Se tivesse crescendo, minimizava a questão de violência. Então tem alguma coisa errada. É porque a visão hoje não é para fora, é para dentro. O que está crescendo são impérios. O que estão crescendo são os templos. Os que estão crescendo é briga por poder dentro das igrejas. Poder de igreja, um é melhor do que o outro, uma igreja é mais poderosa. Pega a matéria de televisão e bota na matéria para não tirar os outros, não sair da igreja do fulano para ir para outro. Então se tornou isso, e a igreja na verdade se perdeu. Qual é a solução hoje de grandes partes da igreja, que não são todas, porque existem homens aí, mulheres de Deus, que estão fazendo a vontade de Deus? Qual é a solução da igreja hoje para ganhar a sociedade? Voltar para as escrituras. Porque se voltar para as escrituras, a igreja vai avançar, eu tenho certeza, e não teria tanta violência que tem hoje. Porque se a igreja não é luz, não é sal, o mundo pisa na luz e pisa no sal. O sal não, a igreja não passa a dar gosto a esse mundo. As pessoas acabam pisando e o sal passa a ser insípido, sem sabor, e não tem mais sabor grande parte delas. Amém? Então vamos ficar nessas características aí, para que a gente possa ver, para que a gente possa crescer cada vez mais. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, na tua presença nos encontramos, Senhor, mais uma vez aqui, Deus. Deus, obrigado pela tua palavra, porque, Senhor, a tua palavra foi ministrada, e quem ouviu, Senhor, a tua palavra, que o coração dessa pessoa, Senhor, possa receber a tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, ela jamais volta vazia. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor é de fazer. Senhor, eu te entrego os ouvintes da rádio Paracletos FM, quem está ao alcance da voz, que está ouvindo. As pessoas, Senhor, que valorizam muito o templo, que não valorizam a salvação, estão preocupados com tantas coisas, tantos a fazerem muita coisa na cabeça, e esquecem, Senhor, da tua salvação, de ter, Senhor,
o teu Espírito dentro de nós, esquecem, Senhor, de estar em união, estão muito mais em prol, Senhor, e deusando o templo, esquecem que eles são templo do Espírito. Ó Senhor, esquecem dos jejuns, eles esquecem das orações. Ó meu Pai, que nós não venhamos esquecer disso, e que a cada momento da nossa vida, Senhor, o Senhor venha nos exortar, venha nos animar, Senhor, para a honra e a glória do teu santo nome. Ó Deus, muito obrigado nessa noite, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Culto Beira Paracletos FM. Fique agora com a sua programação normal. Mais música em cada sequência.